Oi, pessoal. Agora eu de novo. Pra ver como fica melhor. Vocês olhando pra luz ou meu cabeção na frente da luz? Bom, não importa. O importante é o conteúdo e não a imagem em si. Voltei, porque eu acabei de postar um vídeo que chama Primeiros Meses em Portugal. E eu assistindo o vídeo, senti a necessidade de gravar um vídeo dizendo, mas por que eu vim para Portugal? Porque parece que eu só coloquei, se você gosta disso, família, isso e aquilo, e status e não sei o que, você não deve vir. Putz, aí eu pensei, então você deve vir para quê? Acabei não falando no vídeo. Falei um pouco sobre a tranquilidade e tal, mas eu queria explanar mais assim, tentar ser rápida, porque o difícil pra mim é ser rápido, gente. Por isso que eu não gravo vídeo, porque eu não consigo sintetizar o que eu vou falar. E aí a hora que eu vou ver é um filme, um livro e não um vídeo. Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar. Gente, eu comecei a pensar em sair do Brasil, não foi nada assim, o que aconteceu, nem nada disso. Eu tava até numa época, digamos assim, tranquila da minha vida, né? Depois de ter passado por uma situação difícil, que eu passei tudo, questão familiar, e eu tava numa fase tranquila. Mas, quando eu falo assim de perspectiva, da economia e tudo, eu falei o Brasil num geral, mas lógico que a gente tem que pensar na nossa vida. E o que eu penso? Eu trabalhava, ganhava um salário que não era ruim, o meu marido trabalhava, ganhava um salário que não era ruim, mas a gente tinha o nosso aluguel para pagar, o nosso condomínio, porque eu morava numa cidade que, assim, já não dá para morar tranquilamente sem ser em condomínio. Quem mora, mora, mas eu tinha muito medo, então meu marido trabalhava viajando, eu morava num apartamento com condomínio. A minha filha estudava, né, porque como eu trabalhava, minha filha estudava numa escola particular. Primeiro ponto. Fui colocar minha filha numa escola pública, numa creche. Minha filha, na época, tinha 2 anos de idade. Fiz a inscrição, disseram que tinha 74 crianças na frente da minha filha. Eu falei assim, então, mas eu tenho direito. Eu pago muito imposto. E eu tenho direito da minha filha estudar. Então, a sua renda é muito alta. E a sua renda com a do seu marido, tudo. Então, a creche é para pessoas de renda baixa ou que não tenha renda. Beleza, penso eu. A minha renda é alta, então eu pago muito imposto, que também é um dos motivos de eu ter saído, mas tudo bem. Não vou entrar nesse história de imposto no Brasil, porque senão eu não saio daqui hoje. Então a gente paga muito imposto no Brasil. Eu pagava bastante mesmo. INSS, imposto de renda e o meu marido também. Só que eu não podia usar a escola, porque a escola é para quem não paga imposto. Quem não tem renda, quem não trabalha. Fiquei sem entender. Então eu tinha que pagar R$ 900 de escola para minha filha. Mas podia pôr numa escola mais barata? Podia, mas a minha filha eu achei que eu deveria pagar, porque, né? Tudo bem que eu pagasse 500. Não sei, uma criança de 2 anos, período integral, né? Eu não sei quanto seria o mínimo que eu poderia pagar. Mas tá bem. Primeiro passo. Eu pago imposto e não posso usar a escola, que teoricamente estaria incluída no imposto. E aí eu trabalhava, né? No meu trabalho eu tinha um tipo de convênio que era um convênio que você pagava uma porcentagem do que você usava. Com essa porcentagem e tudo mais, eu pagava por volta de R$ 250 de convênio médico por mês. Porque eu sou uma pessoa que vou muito no médico. Eu me cuido da minha filha, o meu marido também fazia se cuidar, fazia exames, sempre tinha uma dor, qualquer coisa. Eu gosto, né, de me cuidar. Pode ser que um dia eu morra aí, tenha um infarto, mas não é uma coisa que, descobriu, nossa, já estava avançado. Não, porque eu sempre faço exame. Então, assim, eu não usava a saúde pública. Porque, sinceramente, todas as vezes que eu já precisei usar, não foi nada legal. Então eu pagava
o convênio. Eu pagava a escola. Se eu ia de um lugar para outro, eu pagava pedágio. Eu tinha um carro que era financiado, pagava a prestação com muito juros e pagava o IPTU, pagava o IPVA, pagava muitos impostos, só que eu tinha que pagar tudo de novo. E eu não achava isso certo. E ficava muito revoltada, todo mês vinha o meu pagamento e aquele monte de desconto, só que se eu tivesse aquele desconto e tivesse um retorno, tudo bem. Mas não, eu não tinha retorno nenhum. Não tinha retorno nenhum dos impostos que eu pagava. A minha saúde era privada, a minha previdência era privada, a escola da minha filha era privada, o seguro do meu carro, para eu ter ele ali, né, um certo conforto, uma certa tranquilidade de, sei lá, ser assaltado e não reagir e não morrer, eu tinha o seguro do meu carro. E todas as outras coisas que você pode pensar que um governo, que um país pode te oferecer, eu pagava. Para mim, particular, e o meu imposto pagava, sei lá, para outras pessoas que não trabalhavam utilizar. Numa qualidade horrível, tudo bem, mas alguém utilizava o que eu pagava. E só que isso, né, não vem ao caso, lógico que se a pessoa não tem, alguém paga, outro usa e assim vai. Mas eu fiquei cansada dessa situação. E eu olhava para frente, o que eu ganhava e o que eu gastava, não tinha possibilidade nenhuma de algum investimento, de algum... Ah, mas eu vou comprar uma casa, vou juntar um dinheiro, vou, sei lá... Eu não conseguia. Eu olhava a minha vida 10 anos para frente e eu não conseguia imaginar nenhum tipo de milagre que fizesse eu conseguir ter alguma coisa, porque eu ia ficar pagando essas contas mensais, essas contas que nunca acabam, e o meu salário era para isso. Eu trabalhava concursada, tá, mas numa empresa que de repente poderia ser privatizado, poderia ter algum problema, já aconteceu muitas vezes isso no Brasil, eu não seria a primeira e nem a última. O meu marido trabalhava numa empresa particular, ganhava muito bem, ganhava mais do que eu, porque só com o meu salário eu não teria a vida que eu tinha. Mas que a qualquer segundo ele poderia ser mandado embora. E se o meu marido fosse mandado embora, toda a vida que eu tinha cairia por terra, porque com o meu salário só eu não conseguiria manter. Então todo mundo fala, mas você tinha uma vida tão boa aqui, por que você foi embora? Porque eu estava num momento de vida boa, eu não tinha uma coisa garantida, vida boa. Aqui em Portugal, que é onde eu moro. O hospital que eu vou e que eu levo a minha filha e que eu já precisei de verdade, quando eu cheguei aqui eu tive um problema de saúde com dor de cabeça, tudo, e precisei muito, fizeram uma tomografia computadorizada na urgência, porque eu tava com dor de cabeça. Quando que no Brasil você vai num hospital público e eles fazem uma tomografia computadorizada porque você está com dor de cabeça? Primeiro ponto. Eu trabalhando ou não trabalhando, eu ganhando X ou ganhando Y, o meu marido ganhando rios de dinheiro ou não ganhando nada, o hospital público tá lá e eu posso ir lá usar. A minha filha ainda não tá matriculada aqui porque nessa transição, minha mãe veio pra cá, tá com ela, então eu ainda não coloquei ela na escola, mas eu já fui até a escola aqui, que fica 2 quarteirões da minha casa, e conheci a escola e falaram, olha, só trazer os documentos dela, você pode matricular, ela começa no outro dia. Uma escola que os R$ 900 que eu pagava não chega aos pés da escola aqui. Que a criança tem aula de inglês, francês e outra terceira língua que ela pode escolher a partir da primeira série, que o ensino é integral, que tem alimentação na escola, tudo que vocês imaginar que tem aí, sei lá, numa escola particular muito boa da sua cidade. Então, isso aqui tem público. E a vaga é garantida. E se no bairro que você mora, no lugar que você mora, não tiver escola, não tiver a vaga para o seu filho vai estudar numa escola particular. E o governo paga.
Porque é obrigação do governo garantir educação de qualidade para o seu filho. Então, se não tiver na sua região, o governo aqui tem convênio com várias escolas particulares, e aí seu filho estuda na escola particular e o governo paga. Porque não é você que tem que arcar com as merda que o governo faz, com a irresponsabilidade dos governantes e tudo, e não vamos entrar nessa questão. Só que a educação da minha filha tá garantida. Eu trabalhando num emprego bom ou não, eu ganhando muito ou não, o meu marido ganhando muito ou não, a educação dela tá garantida. Eu tenho um carro e aqui é obrigatório, seguro obrigatório, de verdade, mas para danos a terceiros. Porque aqui não rouba-se carro todo momento, você não sai na rua e é essa violência toda. Então, assim, a segurança é algo que não vou nem entrar no mérito, porque o Brasil não dá para competir com ninguém. Mas essa coisa de educação, saúde, cultura e tudo mais, eu não quero criar polêmica nem nada, mas é uma coisa que eu não tenho uma ansiedade louca de ter que trabalhar e ganhar muito dinheiro, porque eu preciso de qualquer jeito que a minha filha continue estudando na escola particular que eu coloquei ela, que nem muita gente que trabalhava comigo, muita gente no Brasil, sabe? O filho estuda, né? Tava lá no emprego bom, você tava no emprego bom. E você colocou seu filho numa escola boa, particular. E aí, sei lá, passou 2, 3, 4 anos, o seu filho tá indo pra quinta série, só que você perdeu o seu trabalho. Normal no Brasil, na época de crise ainda mais. E aí o outro trabalho que você conseguiu, você não ganha o mesmo que você ganhava. Só que você fica louco, quase comete suicídio, entra em depressão, fica tipo maluco, porque você não consegue manter o mesmo padrão de vida que você sempre deu aos seus filhos. E a sua família. E se você tinha um convênio médico e algum dia na sua vida você precisou parar de pagar o convênio por N razões e você tiver que usar o hospital público, você que não era acostumado, porque quem nunca teve, né, não que merece, não tô falando isso de jeito nenhum, mas a pessoa ela já não conhece outra situação. A criança que sempre estudou numa escola pública, que no Brasil é de péssima qualidade e não por problemas que é as pessoas, mas sim o governo e toda a administração, mas uma pessoa que estudava numa escola particular ou que ia num hospital particular, que no Brasil nem o particular também é muito bom, mas não vamos entrar nisso, e simplesmente você ter que perder esse padrão, e isso é uma coisa desesperadora. E por isso as pessoas no Brasil trabalham desesperadamente e precisam de dinheiro desesperadamente, porque ninguém, eu preciso muito de dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu vou me matar, eu vou ficar aqui no meu serviço fazendo hora extra, tenho que bater a meta, não sei o quê, porque eu quero viajar pra praia no final do ano. Não! Ninguém fica se matando para se divertir, para ter um lazer, para isso ou para aquilo. É pro básico. As pessoas elas só querem o básico, elas só querem ter saúde, educação, segurança e essas coisas. Que aí no Brasil eu me matava, como muita gente se mata, para manter isso e sabia que a qualquer momento isso poderia cair por terra. Aqui o governo dá. Com os nossos impostos, lógico, aqui também paga imposto. E Portugal é um dos países onde as taxas de impostos não são das mais baixas, não. Só que aqui você tem retorno. Aqui você vai no hospital, você é bem atendido. Você faz um exame, você faz o que você precisar. Aqui seu filho tem uma escola de qualidade, com vaga garantida. Aqui não tem 74 pessoas na sua frente. E se a sua filha tem 2 anos, ela só vai entrar com 4, porque com 4 é obrigatório. E quantos casos de pessoas, inclusive na minha cidade, eu já vi, que tiveram que entrar na justiça para garantir um direito da criança estudar, que já tá com 4 anos e precisa ir para a escola. Então, gente, assim, sua vida tá legal aí? Beleza, Deus conserve. Eu tenho fé que onde Deus tá na frente, não importa. Só que se você tem vontade de ter uma vida mais tranquila, o caminho tá aí. O Brasil pode mudar, se Deus quiser. Oro todos os dias por isso.
Mas eu tenho só uma vida e não sei nem quanto tempo ela vai durar. Então eu não posso ficar esperando a mudança que vai acontecer um dia e tudo mais. E mas você é covarde, não lutou pela mudança, realmente. Já tentei na minha época, sei lá, de adolescente, passando para a vida adulta, sabe, ser uma pessoa revolucionária e querer mudar e querer fazer. Fui já em passeatas, já fui muito assim. Só que agora eu tenho outras prioridades. Me desculpa. Eu, nesse caso, sou covarde. Um dia eu vou falar pra minha filha: olha, filha, a gente morava num lugar, era assim, assado, e a mamãe não quis mudar um país com 200 e tal milhões de pessoas, e simplesmente a mamãe mudou para um lugar melhor. E hoje a gente tá aqui. E se Deus quiser, vamos tá bem. Porque também se as coisas não estiver bem, gente, eu pego a minha mala e volto. Eu deixei portas abertas e eu acho que nós somos cidadãos, não sei esse plural, do mundo. Desde que você esteja com um documento, você esteja legalizado, ninguém pode impedir você de entrar em lugar nenhum. Por isso eu falo, eu fui tanto atrás e continuo, né, num processo de cidadania italiana, que é uma cidadania europeia que abre muitas portas, e pretendo, o máximo que for, conseguir isso. Porque quanto mais lugares você puder estar, melhor. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje aqui tá bom, pode ser que amanhã não esteja. Mas se Deus quisesse que nós ficássemos no mesmo lugar, teria nos feito árvores, não é verdade? Porque esse negócio de, minhas raízes, isso, aquilo, quem tem raiz é planta. Sua história, as pessoas que você ama, você traz no coração. E é isso. Então, assim, gente, falei uma gota num oceano dos motivos que me fizeram sair do Brasil. Em 6 meses que eu tô aqui, eu já tô tendo muito retorno e vendo que isso é realmente bem válido. E para você que tá percorrendo esse caminho, olha, gente, força, não é fácil. Você que está atrás de cidadania italiana, cidadania portuguesa, você que está atrás de um visto, seja lá de qual forma for, por trabalho, por estudo, você que está juntando dinheiro, você que começou a pensar agora nisso e tá, sei lá, mudando a sua vida, tentando fazer um plano. Gente, força, não é fácil, o começo não é fácil, tirar as ideias do papel não é fácil, mas depois que você começa e quando você chega, é muito, como se diz, é muito valioso, vale muito a pena, sabe? É recíproco. Tudo que você fez, você tem de volta. E isso é uma das coisas que mais me deixa feliz. Sempre que eu tenho saudade, sempre que o meu coração fica apertadinho, eu queria, gente, colocar todas as pessoas que eu amo dentro da minha mala e trazer pra cá. Ou pelo menos inculcar na cabeça das pessoas os motivos que me trouxeram pra cá. Porque tem hora que eu não consigo nem explicar. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E eu não quis criticar o país, eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, eu acho que é um povo muito guerreiro e eu sei que não é todo mundo que tem as condições e as oportunidades de fazer o que eu fiz e por isso eu, nas minhas orações, eu sempre coloco, sabe, os governantes, o povo e eu sei que um dia isso pode melhorar. Mas se você tem condições, se você pode, esse canal é para falar sobre isso, né? Não é um canal sobre a revolução e o que fazer para mudar o Brasil, porque aí já tem outros canais, é só você procurar e eu não quero fazer esse papel. Então eu só vim aqui dar essa explicação por causa do outro vídeo que ficou meio estranho, mas é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e eu vou tentar ser mais produtiva aí, agora que a vida deu uma tranquilizada, porque não é fácil, gente, é pegar sua vida e virar de ponta cabeça, e aí não dá pra ficar gravando vídeo, né? Mas é isso, queria mandar um abraço pro meu amigo Luiz Fernando, que foi um dos primeiros que veio conversar comigo do canal, valeu pelo apoio. E o Márcio Matiola, que conseguiu os documentos da cidadania italiana. Um beijo, boa sorte. Eu sabia que você ia conseguir. Tava mais perto que eu. O seu era trisavô, o meu era tataravô. Então, gente, não desiste. Bola pra frente.
E é isso, se você tá no Brasil e não vai sair daí, não importa. Luta, tenta fazer suas coisas, porque infelizmente o governo é, não vou falar um palavrão aqui, mas é isso. E se você pode, se você consegue, luta, vem atrás e pronto, é isso aí. É nós aqui nas Europa. Chegando aqui, me convida, hein? Quem for para Itália, para Inglaterra, para França, eu quero conhecer a Europa, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!